Começou. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, começando hoje a nossa aula, eu vou abrir, só um minutinho que eu vou abrir aqui o slide, para a gente fazer uma revisão aqui no último ponto, como estudar a Bíblia. Tá todo mundo vendo aí o slide? Eu não. Hã? Não. Tô vendo Acho que nada. o seu exemplo não apareceu ainda não. Ainda não? Ainda não. Era para estar aparecendo. Nada ainda? Não. só Nada fala- ainda. E a Jaque, ela não tá aí? Tá. Não sei onde, mas tá. Tô ouvindo, tô vendo não. Eu estou aqui, só tô sem o vídeo. Ela tá aí. Deixou. E agora? Ah, sim. Agora sim. Agora sim? Ótimo. Sim, Agora tá aparecendo, né? tá. É só um pequeno reajuste quem está atrás daqui dos aparelhos, né? Estou conseguindo. Vamos lá, gente. Como estudar a Bíblia? Na aula passada, nós falamos das 5 palavras, tá? Do texto. Né? A primeira palavra é o texto. O que seria o texto? O texto é aquela leitura que eu vou escolher, seja um versículo, seja um capítulo, ou seja o livro. Então, eu escolhi o texto, é o primeiro passo para mim estar começando. Então, onde que eu vou estudar? Primeiramente, onde a palavra está dizendo. Então, eu posso estar usando algum outro comentário, tipo algum outros livros. Pode, mas o início de tudo é nas escrituras. Tá? E ficar focado nas escrituras. Outros comentários podem ajudar a ter algum enriquecimento aí no conhecimento. Tá? Todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sim, né? Sim. Tá. Então, sim, comentários, outros livros vão ajudar. Eu sempre falo que atrás da história sempre tem uma história, certo? A Bíblia conta a história do povo dele, porém, ela não entra assim, especificamente na vida pessoal de cada pessoa que a Bíblia comenta, certo? Então, cada um teve a sua vida, tinha a sua família, seu dia a dia, enfim, ela conta a história aí geral do povo de Deus e mostra para nós qual o caminho que devemos estar seguindo para agradar a Deus. Então, primeiramente, eu tenho que estar escolhendo o texto. O que eu vou estudar? Depois do texto, vem um contexto. Aí é onde entra o ambiente da passagem. Tá dando eco? Alguém está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, o que seria o contexto? É toda a passagem. O contexto ele vai mostrar o ambiente da Bíblia, onde que aconteceu aquilo lá, Desligar, qual o desligar o lugar, áudio só quando precisar falar. o áudio. Tá ruim o áudio? É bom. Não, é bom desligar os outros áudios, só ligar quando precisar falar, porque aí não fica dando interferência de carro, eco, essas coisas. Isso, se vocês puderem desligar o áudio aí, pode desligar, tá bom? Aí, se alguém quiser erguer a mãozinha, depois pode erguer, porque está aparecendo aqui para mim. Na aula passada não apareceu. Então, o que seria o contexto? Todo o ambiente da passagem. Então, seria os versículos anteriores, os posteriores, seria o que está acontecendo, o local, tá? A época. Então, o contexto vai envolver tudo que está por trás do texto. Certo? Então, vamos lá. Qual que é a importância de eu conhecer ou estudar o contexto? Do contexto. Tá? O contexto vai ajudar a não distorcer a palavra de Deus. Tá bom? Nós não vamos ler a passagem que a gente leu semana passada, mas depois, se vocês quiserem dar uma lida aí, tá? Então, durante a semana, e fica aí essa tarefinha. Então, o contexto vai ajudar a gente a estar andando no sentido correto, certo? E nós temos um exemplo aí da palavra apanhar. Você usar a palavra apanhar em duas frases diferentes, ela vai ter significado diferente. Então, isso daí são as palavras. Quando a gente fala das palavras, de repente você está fazendo uma leitura bíblica aí, e tem uma palavra difícil que você não consegue entender, melhor maneira, abre o dicionário aí e procura o significado dela. Quando você abre as palavras, ela vai ter vários significados. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a palavra, o significado que mais convém com a frase, e você vai colocar ela, certo?
Então, exemplo aí, o menino desobediente apanhou do pai. Então, a gente olhando aí no sentido literal, né, ele levou uma surra, né, o pai bateu nele, então apanhou. E a segunda frase aí, o menino apanhou o estilingue e foi caçar. O mesmo verbo, a mesma palavra, com sentido diferente. Então, quando a gente pega as palavras que veio do grego, normalmente ela tem vários significados. Quando você abre o dicionário, uma palavra tem vários significados. E é onde vai estar escolhendo a palavra correta para estar colocando naquela frase. É claro que a gente olhando aí algumas passagens, né, várias passagens da Bíblia, vai ter, por ela ser uma tradução, então vai ter sim palavras, algumas palavras, que ela vai ter vários sentidos. Né, quando a gente chegar em um exemplo na alma, mas eu vou chegar lá, então vamos lá. Nós lemos aí Tiago e Efésios, fizemos uma comparação da fé e da obra, né, um fala que tem que dar importância para a fé, o outro fala que tem que ser pelas obras. Porém, como cristão, como a Bíblia ela é uma parte, um todo, devemos estar o quê? Juntando os dois, a obra e a fé tudo junto. Então a obra e a fé devem estar andando junto aí. Qualquer pessoa pode estar ensinando o que quiser usando a Bíblia, se ela ignorar aí o contexto. Um exemplo que nós temos aí, bem conhecido, é quando Satanás tentou Jesus. Jesus ficou 40 dias aí, 40 noites de jejum, e Satanás tentou ele. Como que ele tentou? Usando as escrituras. E Jesus rebateu, né, também usando as escrituras. Tá? Mas Satanás usou apenas o quê? Alguns versículos para tentar derrubar Jesus, porém não conseguiu. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento do total. Ele não tinha apenas um conhecimento pequeno, né, das pequenas passagens, mas Jesus conhecia toda a história. Vamos lá. Mateus 27, 5 nós lemos também, e a Bíblia não é uma roleta russa, né, então, por exemplo, você abre a Bíblia, você quer buscar alguma palavra e você abre e de repente caiu lá em Mateus 27, 5, é um exemplo, tá? Mas você fala, mas não é isso daí, você procura outra, e assim vai indo, não é assim. O ideal é você escolher o texto, olhar todo o contexto dele, estudar e analisar. Então, todo o contexto. Mesmo que você escolha um versículo, você deve olhar os posteriores e os anteriores. O ideal seria todo o capítulo, para poder entender melhor o que está sendo dito ali. E devemos estar fazendo as seguintes perguntas. Quem escreveu? Vamos lá. Eu estou um exemplo aqui, eu estou no livro de Jeremias aberto aqui. Por acaso, acabei abrindo um livro de Jeremias, certo? Então, eu estou no capítulo 51, tá? Só para ilustrar aí. Então, primeiramente, eu devo procurar saber quem que escreveu esse livro. Se foi o próprio Jeremias ou não, alguém está escrevendo sobre ele. Para quem que esse livro foi escrito? Se foi para o povo de Israel, se foi para todos, se não foi para todos. Se foi especificamente para uma pessoa. Quando a gente chega no livro de Atos, livro de Lucas, a gente vê que ele escreveu especificamente para uma pessoa, certo? Quando que ele escreveu? Foi em 2000, 1900, foi no século I depois de Cristo ou antes de Cristo. Então, tudo isso eu tenho que estar analisando. Aonde? Foi na cidade de Jerusalém? Foi em Presidente Prudente? Onde? Onde que a pessoa estava? Tudo isso aí é importante na hora de eu estar estudando. Como que ele escreveu? Naquela época tinha computador, tinha celular? Com certeza não. Era papel e caneta, né? Ou era o pergaminho mesmo, eles usavam muito naquela época penas, né? Colocava um potinho com tinta em cima da mesa, pegava a ponta da pena e com a ponta da pena molhava e ia escrevendo. Então, como que ele escreveu? Por que que ele escreveu esta carta? Então, tem todo esse motivo. Aqui é um ponto básico para a gente estar estudando aí, seja passagem, seja capítulo, ou seja versículo, independente, ou seja, toda a Bíblia, tá bom? E a gente vê que as palavras são as mais que se repetem,
né? Então, quer dizer, um texto tem que ter palavras, ele tem palavras, senão não é um texto, e a gente vai ver que durante toda a leitura vai ter também palavras, a mesma palavra se repetindo várias vezes, em frases diferentes, né, com outros sentidos. E as ideias. Quando eu estou estudando, começa a passar ideias na minha cabeça, né? Então eu começo a imaginar como que era o local, aí vem temas, ilustrações, posso estar buscando referências, né? Eu vou ter uma ideia daquilo que eu estou estudando. A partir do momento que eu começo a ter a ideia daquilo que eu estou estudando, aí realmente eu vou começar a fixar na minha mente aquilo que eu estou estudando, aí eu vou estar aprendendo com certeza, certo? E a paráfrase, né? Que é a arte de eu explicar aquilo que eu entendi. Então, se eu escolhi lá um capítulo, eu estudei ele, entendi ele perfeitamente, então eu vou estar explicando aí para alguém, ou até para mim mesmo, a maneira que eu entendi. Então, a paráfrase é a arte de eu traduzir ou explicar aquele texto com as minhas próprias palavras, tendo todo o cuidado para não sair de acordo com o que está sendo dito. Então, aí a divisão da Bíblia nós vamos estar estudando, tá bom? A gente vai estar estudando aí a era patriarcal, a era mosaica e a era cristã. Antes de eu falar desse tema aí, gostaria de falar para vocês que a Escola da Bíblia, ela também tem um curso completo de Apocalipse, tá? No caso do Apocalipse, é estudado, sim, todo o livro, versículo por versículo. É um estudo bem gostoso, aprofundado, aprendemos bastante com esse curso aí, porém esse curso ele é disponibilizado para quem faz a teologia básica, que nem nesse caso vocês. Quando vocês terminarem esse curso, aí vocês podem, se vocês se interessar, fazer o curso de Apocalipse, tá bom? Então tem o curso de Apocalipse depois desse curso aí. Esse curso de Apocalipse somente consegue fazer inscrição quem fez a teologia bíblica básica. Então vamos lá. Era patriarcal, era mosaica e era cristã. Nós vamos estar dividindo a Bíblia nessas três dimensões, as três eras aí. Tá? A era patriarcal, ela começa lá em Adão, ela vai até o Monte Sinai, que é Moisés, quando Moisés tira o povo do Egito para levar a terra prometida. Então começa no livro de Gênesis, vai até o livro de Êxodo 19, tá? Um período aí que abrange aí mais ou menos 2.500 anos. A era mosaica começa lá no capítulo 20 de Êxodo, vai até o capítulo Atos, capítulo 1. Aí abrange um período aí mais ou menos de 1.500 anos. Aí a era cristã, que começa lá no livro de Atos, capítulo 2, depois nós vamos ver por que começa em Atos, capítulo 2, tá bom? Até o Apocalipse, até os dias de hoje, né? Como nós estamos falando da Bíblia, então até o livro de Apocalipse, a gente falando na realidade de hoje, até os dias de hoje, era cristã. Nós vivemos na era cristã. O que seria essa era cristã? Após Cristo, após a ressurreição de Cristo. Tudo bem? Aqui é um cronograma aí que tem na apostila de vocês, né? O nosso estudo aí abrange todo o nosso estudo, onde começa aí a queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, até aí a vinda de Cristo. Esse outro, já um pouco mais detalhado, aí tem várias passagens aí, tá? Que são as três eras, de Gênesis até Êxodo 19, Êxodo 20, Malaquias, Mateus, Apocalipse. A nossa Bíblia, ela é dividida quando chega lá em Malaquias e começa Mateus, aí Mateus começa aí Novo Testamento, né? Então nessa divisão aí. Eu falei, era patriarcal. Ela envolve que é a religião da família, onde a família que é o centro, tá? E dentro da família, quem que é o capitão da família? É o pai, é o homem. Então vamos estudar um pouquinho agora sobre o propósito da criação. Por que que Deus criou tudo? Ele criou com um propósito. Deus sempre teve um propósito. Abre lá em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Aqui na outra aula, semana passada nós não chegamos nesse ponto não. Mas na primeira aula lá em março, nós passamos desse ponto, certo? Mas vamos dar uma relembrada aí.
Eu queria saber, eu gostaria de saber, todos que estão na aula, estavam lá naquela primeira aula em março? Pode responder aí, quem quiser, só para mim ter uma ideia. Estava. Estava, né? Tá, a gente Não, vai estar eu lendo não. aqui essas passagens só para a gente estar Eu relembrando. estava. Oi? Vamos lá, abre aí em Provérbios capítulo 16. O versículo 4. Quem quiser ler, pode ler para nós aí. Provérbios capítulo 16, versículo 4. Pode ler, Carlos. Pode ler. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Isso. Tem alguém que está com o microfone ligado aí. Então, um propósito. Por que Deus fez todas as coisas para determinados fins? Né? Então, Deus fez tudo com um propósito. Ele não fez assim por fazer. Ele não fez alienado. Vou fazer por fazer. Não, ele fez com um propósito. Vamos lá para Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes depois de Provérbios aí, quem ainda não achou. Quem gostaria de ler, pode ler para nós aí. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Isso. Um ponto interessante aí que nós estamos vendo, muito interessante, toda a escritura é interessante. Olha só. O que é interessante? Deixa o meu celular ligando aqui, sozinho. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs, na minha versão fala, pôs a eternidade no coração do homem. Tá? Olhando aqui para esse ponto, Deus criou o homem para viver eternamente. Vamos chegar nesse ponto já já, quando entra aí a natureza do homem. Mas Deus fez o homem para viver eternamente. O coração do homem para viver eternamente. Ou ele vai viver eternamente com Deus, ou ele vai viver eternamente sem Deus. Tá? Então ele fez um homem com um propósito, para viver eternamente, porque Deus é eterno. Então Deus criou os céus. Está lá em Salmos 19:1. Abre lá, vamos ler esse Salmo 19:1. Não vamos ler todos os versículos, tá? Porque estou fazendo uma retrospectiva aí. Abre lá em Salmos capítulo 19, versículo 1, lê para nós. Quem achou e quiser ler, fica à vontade. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso. Então, toda vez quando eu olho para o céu, a tendência é eu lembrar de Deus. Deus criou todas as coisas, o céu, o firmamento. Então, o céu para estar aí mostrando para nós a glória de Deus, como que Deus é glorioso. Então, ele fez o céu com um propósito. Ele criou os astros também. Vocês lembram o que são os astros? Salmo 136, versículo 7. Salmo 136, versículo 7. Lê para nós aí. Senhor meu Deus, em ti confio. É esse? Não. Não, coloquei no Salmo Salmo 7, desculpa aí. É o 136, é isso. Espera aí que eu estou achando aqui. 136. 7. Aquele que fez
os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso, porque sua misericórdia dura para sempre, né? Deus fez tudo para ser eterno. Mas vamos lá. O que são esses grandes luminares? Ou o que são esses astros? Vamos relembrar aí. O sol, Isso, o Sol, a a Lua, lua, as estrelas, os planetas, né? Tudo que está lá no espaço sideral que nós conhecemos. Deus fez a Terra. Isaías 45, 18. Abre lá, Isaías 45, 18. Quem achou que gostaria de ler para nós, fica à vontade. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez. Ele estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isso, então olha só. Deus criou a Terra com um propósito. Ele criou a Terra para não ficar vazia. Ela tinha que ser habitada. E quem que ele formou para habitar? O homem, depois os animais, certo? Na verdade, se a gente for olhar para as escrituras, o homem foi formado depois, né? Depois dos animais. Mas enfim, Deus criou a Terra sempre com um propósito, para ser habitada. Então, de maneira alguma, o propósito de Deus era acabar, destruir com a Terra, com tudo. Então, Deus fez a Terra para ser habitada. Vamos para o próximo passo aí. Ele criou, então, os mares, os rios, tá? Os mares, os rios para alimentar o homem, alimentar os peixes, né? Nós hoje necessitamos muito da água. Criou os animais, as plantas também como os alimentos, certo? Criou o homem, aí lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27. Vamos abrir lá. Gênesis capítulo 1, 26, 27. Deus criou o homem. Depois vamos entrar bem nesse ponto aí também. Lê para nós aí, Gênesis capítulo 1, 26, 27. Lê para nós quem gostaria. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso. Né? Então tá bem claro aí. Criou o homem, a nossa imagem. Se a gente olhar aí, tá no plural, nossa. Né? Então Deus não estava sozinho, a nossa imagem. Então o homem, ele foi criado o retrato de Deus, né? Semelhança seria o caráter de Deus. Então, nós, homens, deveríamos realmente ter o caráter de Deus. Vemos que hoje em dia não acontece isso daí, certo? Então, criou Deus, pois o homem a sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Então, com um propósito. Tudo que Deus fez foi com um propósito, certo? E a natureza do homem? Elisete, quando dá 9 horas aí, você dá uma pausa aí para mim, tá? Fazer uns 10 minutinhos do nosso intervalo. Abre lá no livro de Jó. 32, 8. Jó capítulo 32. Quem achou e gostaria de ler para nós, fique à vontade. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Isso, Deus é inspiração. Vamos lá. Olhando aí para a palavra espírito, nós estamos vendo que está em letra minúscula.
Tá? Então, quando vermos Espírito em letra minúscula, está se referindo à vida que Deus colocou em nós. E quando lermos aí Espírito em letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. Tá bom? Então tem essa diferença aí também. Às vezes a gente se pergunta, né? Mas eu já conheço a Bíblia, já conheço várias passagens, então para que eu tenho que ficar estudando? Eu estava até comentando com a minha esposa essa semana, né, que eu estou fazendo uma leitura profunda de novo de toda a palavra. E uma coisa, cada leitura que você faz, você pode ler aí as passagens aí várias vezes, você vai estar entendendo cada vez mais. E eu estava até comentando com ela, falou como que Deus é, né? Como que a falta de conhecimento leva a gente para um caminho errado, até pensamento errado. Mas quando você olha as histórias dos reis depois de Salomão, lá fala de vários reis. Alguns reis andaram no caminho do Senhor e outros não andaram no caminho do Senhor. Porém, tanto os que andaram como não andaram, quando você vê no final da história, vê lá que o rei tal faleceu, foi sepultado, certo? E foi morar junto com seus pais. Independente se ele foi bom ou mal, ele morreu, foi sepultado e foi para algum lugar. Então, independente. A Bíblia nos mostra que existem 2 lugares. E Jesus fala que todos ficam descansando até a vinda dele. Não é o nosso ponto agora. A gente vai estar vendo isso mais para frente, né? Mas quando vocês chegarem nessa leitura aí dos reis, começa a prestar atenção nesse detalhe. É um detalhe assim, depois de várias leituras, agora que eu comecei a analisar assim mais profundamente. Realmente, se foram reis bons ou não, o que Deus está querendo dizer sobre isso aí. Então ele está mostrando que realmente existe uma vida após a morte. Eu contei a história da criancinha, lembra das 2 crianças? Eu cheguei a contar para vocês, contei, né, das 2 crianças, antes de nascer estava conversando no ventre da mãe, e uma falava para a outra que não via a hora de nascer, para ver o que era lá, uma nova vida, um novo ser, e outro falava que não, que tudo ali, eles tinham tudo ali, estava confortável, estava bom, então não tinha que ir para outro lado, porque se o outro lado fosse bom, se nascer fosse bom, ninguém voltaria para contar, ninguém voltou para contar. Então é que nós que temos fé em Deus, acreditamos sim que do outro lado tem uma vida muito melhor do que essa. Até então, porque Jesus nos prometeu isso, e a gente tem que se firmar isso. E muitos não acreditam nessa parte, né? Muitos não acreditam nesse detalhe aí. Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar para a nossa... Na verdade, é um espírito no homem, certo? Lê para mim aí, volta lá em Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 7. Eclesiastes 12, versículo 7. Lê para nós alguém que gostaria de ler. Pode falar? Pode. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Não. É o Qual que dia... você está lendo? Eclesiastes 12, o 7. 12. Peraí, estou chegando. É o pó, e o pó volte à terra, como o era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Isso. Então, quando ele fala do pó aqui, ele está falando do nosso corpo, da carne. Né? Nós fomos criados pelo pó da terra. Deus nos criou. Montou o bonequinho lá, formou o bonequinho com o pó da terra, certo? E soprou nas narinas e tornamos ser um ser vivente. Tá? Então, quando a nossa natureza, quando a gente morre, o que acontece? O corpo volta para a terra, volta para o pó. Até então isso daí é bem nítido para nós, que a gente sabe muito bem que quando uma pessoa morre,
depois de um tempo só tem os ossos lá, certo? Que a carne já foi comida, já se desfez, né? E o espírito está em letra minúscula, volta para Deus porque pertence a Deus, certo? Então o espírito foi Deus que nos deu. Vai um pouquinho para frente, volta um pouquinho para trás, desculpa, em Provérbios capítulo 20, versículo 27. Provérbios 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Isso, Deus conhece cada um de nós pelo espírito que ele nos deu. Porque nós pertence a Deus, então Deus conhece cada um de nós. Tá? Então ele esquadrinha todo o nosso corpo. E a gente vai ver que o Espírito nosso conversa com o Espírito Santo e o Espírito Santo leva tudo para Deus. Vamos lá. Romanos 8,16. Romanos 8,16. Quem achou e gostaria de ler, fica à vontade. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso. A gente olhando nessa passagem, a gente observa o quê? Que aí está participando, está nos mostrando a participação dos dois. Não é isso? O teu espírito com letra minúscula e outro letra maiúscula? Tem, não tem? Então, o espírito letra maiúscula é aquela vida, sopro de vida que Deus nos deu. É o espírito que Deus colocou dentro de nós, que é o espírito da vida. Então, ele conversa com o Espírito Santo. Ó, o espírito aí, ele está em letra maiúscula. Até então que o espírito vem primeiro, o Espírito Santo vem primeiro, depois vem o espírito. Então, o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Porque somos filhos de Deus? Porque Deus nos criou, certo? Aí vem uma vertente. Se realmente estamos sendo obedientes a Deus ou não. Se formos realmente obedientes a Deus, ele nos considera como filhos. Se não formos obedientes, ele espera que nós retornemos a ele. Aí entra a parábola lá do filho pródigo. Depois nós vamos entrar nesse ponto aí, mas vamos lá. Então o Espírito confirma com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. Ok? Gênesis 2, versículo 7. Volta lá no capítulo 2, versículo 7. Pode ler? Pode ler. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso. Então, o homem é alma vivente. Por que ele é alma vivente? Porque ele tem sentimento, tem amor, tem paixão, tem desejos, né? Tem alegrias, tem tristezas. Nós somos envolvidos pelas emoções. Então, tudo isso aí é a nossa alma. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, certo? O fôlego da vida. Então, esse fôlego é o Espírito que ele colocou dentro de nós. Quando Deus soprou o nariz do homem, ele colocou o Espírito e, ao mesmo tempo, a alma. Então, ele se tornou uma alma vivente. O que seria uma alma vivente? Com essas emoções, com esses sentimentos. Senão, a gente ia ser um exemplo, né? Seria igual os animais, né? Não sabemos o que passa na cabeça dos animais, mas sabemos que eles têm sentimentos também, mas, porém, Deus deu apenas para um homem toda essa característica de se comunicar, de ter consciência, de rever as coisas, né?
de produzir, de criar. Então, ele deu toda a capacidade que ele tinha para um homem. Então, por isso que ele fala que formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, com essa capacidade, né? Com alma vivente. Vamos lá para o capítulo 35 de Gênesis. Capítulo 35 de Gênesis, versículo 18. Lê para nós, quem achou. Gênesis 35, o versículo 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. De novo aí, tá? Só para a gente entender, a gente olhando essa passagem aí, tá falando de quem, né? Do filho caçula de Jacó que nasceu. Né? E quando ele nasceu, a esposa acabou morrendo aí, a Raquel. Tá? Tudo bem? Então, se ao sair-lhe a alma, quer dizer que morreu. Morreu. Então, quando fala ao sair-lhe a alma, morte física, morte do corpo, morte da carne. Tá bom? Vamos agora para o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens para que será? Isso. Tá, gente? Quando dá eco assim, porque alguém está com o microfone ligado, tá? Mas vamos lá. A gente olhando aí todo o contexto dessa passagem, está falando de um homem que fez todo o planejamento, ele fez um planejamento, porém, ele não colocou Deus no meio dos planos dele. Só que aí Deus já tinha um propósito dele que nessa noite ele iria morrer. Né? Então a alma é que vai prestar contas a Deus. Está chamando ele de seu louco. Está fazendo isso tudo para quê? Para quem? Está dando uma mensagem aqui, tá? Deixa eu tirar. Tá, Eclesiastes 12:7. Volta lá, 12:7. 12:7 nós já lemos. E Deus, o Espírito foi dado por Deus, certo? E todas as pessoas possuem. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que deu. Tá? Antes de entrar nesse ponto, eu separei mais algumas outras passagens para a gente conhecer, entender um pouco melhor sobre esse ponto aí. Abre comigo lá em 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Se vocês quiserem anotar aí, essa passagem não está na... Aí não tem na apostila, tá? 23. Capítulo 5. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e a alma, e o corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo. Como nós estamos falando da natureza do homem, que o homem que tem 3 dimensões, corpo, alma e espírito, tá? Esse é um dos versículos que especifica bem essas 3 naturezas do homem. Olha aí, ó, analisa junto comigo. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, primeiro ponto, tá? Tá em letra minúscula. A alma, então tá, o vosso espírito, vírgula, a alma, 2.
e corpo. 3. Aqui deixa bem claras as 3 dimensões do homem. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o homem estiver em vida, tá, devemos conservar esses 3 elementos dentro de nós. Tá? O Espírito, que é aquele sopro de vida que Deus nos deu. A alma, que são as nossas emoções, ou o nosso cérebro, que tudo está no nosso cérebro, né? Emoções, sentimentos, né? E está envolvido aí alegria, tristeza, felicidade, amor, paz, né? Tem muitos que usam para o outro lado, né? Para estar fazendo coisas erradas, prejudicando alguém, né? Então, quer dizer, tudo que nosso sentimento, nossa alma, e o corpo, né? Que é o corpo, que é a nossa carne. Tá? Então, aqui esse versículo, ele destaca bem essas 3 dimensões do homem. Mas vamos para outro livro. Abre lá em Hebreus, capítulo 4. Ô, Carlos, é 1 Tessalonicenses 5, quê? 5:23. Falou, obrigado. Por nada. Agora vamos para Hebreus. O Hebreus capítulo 4, o versículo 12. Um ponto, quando nós falamos lá das 5 palavras para o estudo, tá? Agora, quando você vai estudar, vamos lá que você vai fazer um tema, certo? Aqui nós estamos estudando aí a natureza do homem. Então, quando você vai estudar aí em cima de um tema, aí você pode pegar várias passagens para realmente estar ali autenticando o que a Bíblia diz sobre aquele tema. E, claro, sempre olhando o contexto, né? Lê para nós aí, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso. Tá. Olha só como que é a palavra de Deus. E quando nós falamos em palavra de Deus, hoje, né, no século 21, que nós estamos vivendo aí, 2000 anos depois de Cristo, o que nós temos em mãos é a palavra, é as escrituras. Deus nos deixou isso para que nós, através das escrituras, pudéssemos realmente estar conhecendo o que Ele espera de cada um de nós. Um exemplo bem claro foi quando Deus pediu para Moisés deixar por escrito tudo o que Deus tinha ordenado, ou as leis, os mandamentos, para o povo, para que eles, toda vez quando eles fossem ler, eles não esquecessem e praticassem. Não foi isso? Então, por isso nós temos as escrituras hoje. Então, vamos lá. Analisando aí esse versículo 12, porque a palavra de Deus ela é viva. Engraçado que a gente vê muita gente falando que a Bíblia já está ultrapassada. Mas a própria Bíblia, nós que temos esse conhecimento, sabemos que ela se atualiza automaticamente dia após dia. Né? E temos que agradecer porque Deus nos dá esse entendimento, e a gente reconhecer esse lado. Infelizes são esses que não têm esse reconhecimento aí. Eu falo reconhecimento, né? Porque conhecimento tem. Então, ter conhecimento e não reconhecer é uma coisa. Você ter conhecimento e reconhecer é totalmente diferente. Certo? Então, vamos lá. Que a palavra ela é viva, né? Ela é eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto, olha só aí, de dividir alma, primeiro ponto, espírito, ponto, juntas e medulas. Então, quando fala em alma, aí está falando das emoções, sentimentos, do nosso cérebro, da nossa mente. Quando fala em espírito, é o sopro de vida que Deus nos deu.
E quando fala aí embaixo de juntas e medulas, está falando do nosso corpo. Então, olha só, o poder de Deus, o poder dele, ele consegue dividir essas três partes de nós. Então, o nosso corpo vai para um lugar, o espírito volta para ele, a alma vai para outro lugar. Beleza? Vamos lá. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, Deus é totalmente, a palavra é totalmente apta para mostrar para nós se realmente o nosso coração está voltado ou não para Deus. Vamos para a próxima leitura aí, Mateus 26. Mateus 26. O versículo 38. Mateus 26, versículo 38. Lê para nós aí. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Tá. Sabemos aí que são as palavras do próprio Jesus. Antes dele ser preso, ele estava angustiado. Então, olha só, Jesus teve o mesmo sentimento que nós temos, né? A alma dele estava angustiada. Então, imagina o que estava passando na mente dele, né? Como que o coração dele estava naquele momento, a angústia que ele estava sentindo, e era totalmente profundo, certo? Então, aqui está dizendo em relação ao quê? Ao sentimento que Jesus estava passando. Jesus estava com medo. Por mais perfeito que ele foi, ainda continua sendo, ele estava com medo. Se a gente for 9 horas. 9 horas, só um minuto, vamos só terminar aqui, depois a gente ainda retorna, tem várias outras passagens que eu separei, tá bom? Se a gente for olhar aí todo esse contexto, a gente vê que na oração de Cristo, o que ele fala? Olha o versículo 39. Ele fala assim, ó, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Está vendo o sentimento de Cristo? Né? Ele, no fundo, de acordo com as emoções dele, com o sentimento, ele não queria passar por aquilo. Se fosse pela carne, ele não iria. Mas ele foi forte e pediu para que Deus continuasse mantendo nele o propósito que Deus tinha. Né? Então, o que ele fala? Faça a tua vontade e não a minha. Normalmente, nós, o ser humano, no geral, nós queremos fazer apenas a nossa vontade. É a nossa vontade e pronto, pronto, acabou. Eu tenho que ser feliz. Então, para mim ser feliz, nem que eu faça as coisas erradas, o importante é eu ser feliz. Mas e Deus? Pensa assim? Deus não quer a nossa infelicidade. Deus quer a nossa felicidade. Ele quer a nossa felicidade com Ele. E para a gente ter a felicidade com Ele, Ele deixa os caminhos aí. Mas nosso coração acaba partindo para outro lado, infelizmente. Muitos hoje são assim. Gente, vamos dar uma pausa aí? Dar uma pausa. Deixa eu ver se eu consigo dar uma pausa aí de uns 10 minutinhos. Tomar uma água, tomar um café e depois a gente retorna. Tudo bem? Beleza? Vamos tomar água aí. Daqui uns 10 minutinhos a gente retorna. Tranquilo, gente? Fica à vontade, eu vou estar por aqui. Só vou beber uma água e vou estar por aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Esse assunto ainda não terminamos não, tá? Ainda tem várias passagens que eu separei aqui que nós vamos terminar de ler ele. Tudo bem? Carlos, deixa eu te Oi. perguntar uma coisa. É assim, Espírito, então, maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Resumido, né? Espírito minúsculo é um sopro de vida, que é nós, que é a vida que nós temos. Isso. E a alma é o nosso... É o sentimento. Vamos colocar o nosso cérebro.
que controla tudo. Uhum. Tudo que a gente faz fica gravado no nosso cérebro. Seria a nossa alma. Mas aí está em torno de sentimento, e não parte física. Está em torno de algo abstrato, que não se pega. Entendi. Era isso só, obrigada. Por nada. Ainda tem algumas passagens ainda aí que ainda vão estar valendo, tá bom? Sim. Vamos tomar uma água, um cafezinho, que fez um cafezinho aí preto e quente. Eu fiz, mas eu não estou podendo agora no momento, não. Não, Só depois do meio-dia. tá certo. Eu vou tomar água e já volto. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, quem que tá falando Foi bom dia aí? meu filho que saiu da aula dele lá e veio aqui e ligou e falou bom Ah, dia, professor. bom dia. Ele também está tendo aula, aí está uma aqui na sala, outra no quarto. Eu falei, ô Jesus. Aí ele veio aqui cheirar. Ah, é?
É que nem meus pequenos também. Fui lá ver, tá os dois em aula lá. Já é uma briga de foice para derrubar da cama para assistir a aula. É, não é? Dá trabalho, hein? Eles não, Meu eu não pequeno, gosto, não. o meu pequeno fala assim, pai, eu não gosto de dormir, mas na hora de acordar dá trabalho. Quando eu era pequena também, eu não queria que chegasse a noite, não. Quando eu era adolescente, eu queria que tivesse o dia inteiro, tipo, fosse só dia. Não queria que chegasse a noite. É, né? Olha, quem Agora eu que não chegou vejo a hora que chega a noite para me dormir. pra dormir, né? Verdade. É, Quem que chegou? É o Tiago que chegou? Tiago, né? Bom dia, Tiago. Todavia, deve estar com o microfone desligado. Bom dia, bom dia. bom dia aí. Seja bem-vindo aí. Bom dia. Quem chegou? Alexandre. É Tiago, né? Tá com o microfone desligado. Ó, vou confirmar a chamada. A Jaque tá aí, né? Isso. A Hilda, o Everton, o Antônio Souza. E tem mais? Diego. Diego, tá. E a Elisete. A Elisete também. Sem Então tá. eu, essa aula não tem graça, né? Olha que humildade. Gente, eu tomei um cafezinho aqui com queijo, que você nem imagina. Ainda bem que choveu ontem aí, né? Tu viu? Por quê? Tá na hora do chá, hein? Já tomamos, vai tomar, meu filho. Ai, senhor. Vocês têm as apostilas normais? Eu peguei no primeiro dia. É, porque Eu ainda não tenho, eu tenho que baixar aqui eu estou fazendo e por fazer. ela. Estou acompanhando por ela. Apostila, para quem não tem, É no e-mail. foi mandado no e-mail ela. É que eu ainda Eu, não imprimi. eu tinha também colocado aqui no Teams, mas aí como mudou a conta, mudou tudo lá, que nós aderimos aí o plano, eu vou baixar ela de novo. Eu estou com um monte aqui. Mas não dá para entregar? Onde você está? No Jequitibá, perto da CEAGESP. Se eu fosse para aí, para esse lado. Onde você mora? João Domingos Neto. Ah, Conhece? tá. Conheço, claro. Acho lindo Do lá. outro lado. Já fui visitar lá. É logo ali. É logo ali. É logo ali. Sei. Eu que moro na Ana Jacinta, fica pertinho, né? Super. É, minha filha mora aqui no Santo Pé. É uma viagem. É uma viagem, verdade. Uma viagem abençoada para o seu lar. Né? Isso. Bom, vamos lá, tá todo mundo aí? Falta o Everton, né? O Antônio já está aí. A Elisete. Diego, só tá o Diego nome. sumiu. O Diego, acho que ele não quer ficar aqui, que a gente vê o rosto dele. Eu também estou achando.
Cadê o Tiago? Tiago, você tá ouvindo a gente? Ó, se alguém quiser a apostila, vocês me passam o endereço que eu mando meu marido levar. Ele tem moto, não faz nada, de dia que tá à toa. Onde você mora? Em Jequitibá, mas ele leva na casa de vocês. Ele anda direto pra rua mesmo? Meus Depois- irmãos, por aí vocês vê quem é que manda em casa, né? É sempre a mulher, né? A última palavra. É que eu faço Mas, quarentena, e ele não faz, ele fica caçando na rua. Mas ele tá trabalhando agora, entendeu? O dia que ele não trabalha, ele fica andando. Pra ver se Oi, pega Liette. corona, dá pra mim. E aí dele se não Deixa eu fizer, falar. viu? Juliette, Ai dele. Nada, ele Juliette, faz... a minha filha trabalha. Hã? Juliette, Oi, a minha filha trabalha atrás da Santa Casa. Ah, eu vou lá no, eu vou no Hospital do Câncer hoje. Então, você pode passar lá e deixar. Hoje eu vou ter que passar lá para pegar umas coisas, e aí eu pegava lá. Qual que é o endereço, você sabe? Eu vou passar para você depois no particular, tá bom? Beleza. Bom, vamos lá, gente. Vamos. Quem quiser, fala que eu mando levar, tá? Mas não posso garantir que é. Eu posso sábado ou domingo. Mas o seu eu levo hoje. Vamos retornar à nossa aula? Vamos lá? Abre lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, o versículo 28. Dez, 28. 28. Mateus 10, 28. Lê para nós aí. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso. Não tem mais o que mata um corpo. Certo? Se a gente voltar na época lá do primeiro século depois de Cristo, no primeiro século, quando os apóstolos, quando Jesus instituiu a igreja, né, e os apóstolos começaram a ser, ou melhor, os seguidores de Cristo começaram a ser chamados de cristãos, a gente vê da história deles que muitos deles não se preocupavam muito em perder a vida. Por quê? Porque a esperança deles, tanto na salvação, era tão grande que eles não se importavam muito com a vida. E olha o ensinamento dado pelo próprio Jesus. Não temeis o que mata um corpo, não pode matar a alma. Ele está falando aqui, você não pode temer um homem, porque se de repente algum homem der contra a sua vida, ele vai apenas tirar a sua vida. Mas ele ressalva aqui que devemos temer quem? Aquele que pode matar o nosso corpo e a nossa alma. Interessante que aqui ele está falando apenas. A gente tem um microfone ligado aí, está dando, acho que eco, né? Aí. Nessa passagem está mostrando para nós o que? Duas naturezas do homem: o corpo e a alma, que é o julgamento de Deus. Não está falando do espírito. Pode ver que aqui não aparece o espírito. Mas por que não aparece o espírito? Porque o espírito ele volta para Deus. O espírito ele é de Deus, que é a vida. A vida pertence a Deus. Agora, o corpo, Deus formou o corpo e deu a alma para o homem. A alma, ela vai ficar para julgamento. Certo? Então Deus pode matar tanto a alma como o corpo. Quando ele fala matar a alma, o que quer dizer? Que ele vai jogar a alma para onde? No inferno. Mas vamos lá. Volta em Romanos capítulo 8. E aqui quando ele está falando a alma, né, a alma e o corpo, ele está falando do ser humano em si. Beleza? Vamos lá em Romanos capítulo 8. O versículo 16.
Romanos capítulo 8, versículo 16. A gente já leu essa passagem, mas vamos reler ela de novo. Quem gostaria de ler, fica à vontade. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há Tá, de ser revelada. Isso, mas é o versículo 16 aí. É o 16? Isso, Romanos 8, 16. Tá. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso. Nós acabamos de ler essa passagem, né, que o mesmo Espírito, o próprio Espírito aí está em letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, testifica, então ele conversa com o Espírito que Deus deu para nós, né, e ele autentica se realmente estamos na obediência, que somos filhos de Deus. Certo? Eu separei mais umas aqui. Eclesiastes 12, 7, nós já lemos. Vamos lá para Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, o versículo 27. Lê para nós aí quem achou. 27, né? E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso. Então vamos lá. Olha o que está falando aí. Está ordenado para que o homem morre uma vez só. E ficar aguardando quando? O juízo. Então, vamos entrar no outro ponto. Um outro ponto aí. Aquela história que nós ouvimos aí, e que a pessoa morre e depois reencarna, biblicamente falando, não existe. Tá? Não existe. Isso é coisa do homem. A Bíblia deixa bem claro que a morte é uma vez só. Então, a partir do momento que o homem morreu, ele vai ficar aguardando o julgamento. E claro, Deus preparou um lugar para a pessoa ficar esperando além após a morte. Pertence a ele. Tá. Se a gente retornar à história das crianças, alguém voltou para contar? Não, porque não tem permissão. A partir do momento que morreu, não volta mais. Então vamos lá. Se tivesse a necessidade de quem morresse voltasse, qual que seria o propósito da morte? Nenhuma. Nenhuma. Como Deus colocou a morte como um preço por causa do pecado, né? O pecado separa o homem de Deus, então morreu, vai ficar aguardando o julgamento, independente de onde estiver. Tudo bem? Vamos para a próxima leitura aqui. Abre comigo lá no livro... Eu tinha separado Isaías 61. Mas vamos dar uma lida. Isaías 61, capítulo 1. Volta o livro lá no Antigo Testamento, Isaías. O versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão para os presos. Isso, olha aí que o Espírito está em maiúscula, né? Então está falando do Espírito Santo, né? O Espírito do Senhor. Interessante que aqui o próprio Isaías ele está se referindo a quem? A Jesus. Que ele viria para trazer libertação e liberdade para os algemados. Aqui ele está falando que Jesus viria para quê? Para mostrar que
Para o homem, existe sim a possibilidade dele alcançar a salvação, desde que ele retorna para Deus. Se a gente for analisar profundamente a história dos hebreus, quantas vezes eles não se distanciaram de Deus, indo para outros caminhos, depois acabava se arrependendo, pedia perdão, Deus perdoava e Deus aceitava novamente. Não era assim? A história dos hebreus é toda assim, desde o início. Desde quando eles saíram do Egito até os dias de hoje, até Cristo. Né? Porque hoje prevalece aí a era cristã. Bom, gente, fechando esse ponto, não sei se com isso vocês conseguiram entender aí as 3 dimensões do homem. Tá? São algumas passagens que eu separei, para a gente estar podendo compreender um pouco mais aí melhor. Então, que o homem é formado de 3 naturezas. Tá? O espírito, o corpo e a alma. Tudo bem? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou abrir aqui o slide para a gente dar seguimento aqui. Bom, qualquer dúvida também, gente, meu WhatsApp tá aí, tá bom? Tem e-mail, pode chamar, a gente vai conversando aí. De repente, aí se vocês me chamarem no WhatsApp e eu não conseguir responder logo em seguida, às vezes por causa da correria do trabalho, mas eu acabo sempre respondendo. Toda vez que eu dá uma folguinha, eu respondo, beleza? Vamos lá, tá todo mundo vendo aí o slide? Tá, né? Se alguém não estiver Sim. vendo... Sim, eu tô. Beleza, então. Então vamos lá. Agora a bênção dada ao homem. Tá? Vamos voltar lá no capítulo 1 de Gênesis. O homem, quando Deus formou o homem, colocou ele e Deus abençoou. Muitas bênçãos. Lê para nós aí, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o 31. Lê para nós aí, quem achou? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, e encheis a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê sementes, ser-vos-á para mantimentos. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Isso. É até o 30. O 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Imagina quando você planeja fazer algo, você faz, certo? E dá tudo certo. Você vai ficar muito contente com isso, né? Então, olha só, Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom e ele ficou muito contente com a criação que ele fez. Então, nós vimos que Deus criou com um propósito, tudo com um propósito, e ele deu bênçãos ao homem, né? Então, ele fez do homem a imagem e semelhança dele e de Jesus, porque ali está bem claro no versículo 26 que ele não estava sozinho, tá? Então, também disse Deus, façamos
façamos o homem a nossa imagem. Está no plural, não está no singular. Ele deu toda a autoridade para o homem dominar tudo. Então, ele se tornou um homem fecundo. O propósito de Deus era o quê? Povoar a terra. Então, quando ele fala aí no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Então, enchei a terra. O propósito de Deus, quando criou o homem e a mulher, o propósito era, sim, de formar a sua nação, que o homem pudesse povoar a terra e, claro, com certeza, sem pecado nenhum. Então, esse é o propósito de Deus. Então, o homem recebeu as bênçãos. Deus deu muitas bênçãos para o homem. Deu alimento, deu vida, deu água, deu para que ele pudesse dominar sobre os outros, criação. Então, Deus colocou o homem acima de tudo que Deus criou. Acima de tudo. Por isso que nós temos aí toda a consciência, o homem é criativo, o homem cria, o homem vai até para a Lua, está indo até para Marte. Então, essa capacidade que o homem tem, que nós temos, foi Deus que nos deu. Infelizmente, muitos ainda não vê para esse lado. Eu mesmo sou grato. Cadê você, professor? Acho que caiu dele, né? Deve ter caído. Você caiu ou te derrubaram? Cadê o Carlos? Deve ter caído a conexão. É, com certeza. Oi, Elisete. Oi. Depois você me passa o telefone, que se você for vir aqui perto da minha casa, eu vou lá buscar onde você estiver. Onde você mora? Aqui na Americana. Ela vai mostrar. É. Vocês estão me ouvindo? Por perto aqui? Eu moro na... É que eu vou no Hospital do Câncer 1 hora. Ah. Eu fico até às 5. Aí você fica lá até às 5? Sim. Ah, eu passo lá então e pego. Com você. Marca aí. 9. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Agora tá. Estamos, agora Caiu. Sim. Aí, 99712 7715. 99712 7715. Tá. Ô, Cláudio, enquanto você caiu, a gente fica conversando. Caiu de novo. Elisete. Tá. Pode falar, cara. Agora a gente deixa. Vou tirar meu sol. Você não... Tá todo mundo ouvindo, ok? Caiu aqui, deu bateria. Beleza. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o slide para a gente dar seguimento. Tá gravando ainda bem que não caiu a gravação. Tá todo mundo vendo aí? Tá, né? Se alguém não estiver vendo, tá ok, beleza? Então vamos lá. Estamos falando das bênçãos que Deus deu para o homem, certo? E Deus se tornou o homem fecundo, para quê? Para que o homem pudesse encher a terra. Multiplicai-vos e enchei a terra. Tudo bem? E deu um único mandamento. Ele deu apenas um único mandamento. Abre comigo lá no capítulo 2, versículo 17. Gênesis 2, 17. Lê para nós alguém aí. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso, o único mandamento. A única coisa que Deus pediu para que o homem não fizesse. Que ele colocou uma árvore lá no meio, e claro que Deus colocou com um propósito também, para ver o quê? A obediência do homem. Se o homem seria capaz de obedecer o que Deus tinha proposto para ele. Ele viu que tudo era bom, criou que tudo era bom, colocou o homem acima de tudo.
Então aí deu uma livre escolha para o homem, o livre-arbítrio, você escolhe. Tem uma árvore lá, porém não é para comer. Certo? Então deu o único mandamento. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deixou bem claro, olha, se você comer, com certeza você vai morrer. Então, não coma. O único mandamento. Mas a consequência disso, veio a tentação e o homem acabou caindo nessa tentação. No capítulo 3 aí, lê para nós o versículo 1. Vamos fazer o seguinte, lê do 1 até o 7. Eu vou ler. Qual capítulo? Ora, a serpente era mais astuta. Gênesis, Elisete, só um pouquinho. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Até o 1 7. até o 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: por isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecidos do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Isso. Então vamos aí, vamos dar uma olhada aí, ponto por ponto. Primeiramente, né, a serpente astuta chega para enganar a mulher. Alguns falam que nesse período a cobra teria pernas. Nós não temos estudo científico específico sobre esse assunto. Porém, ela deu um jeito para entrar no jardim do Éden, lá onde Deus criou todas as coisas, certo? E falar com a mulher. E jogar uma dúvida na cabeça da mulher. Então, olha só. Jogou uma dúvida. Olha o versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Opa, né? Deu uma dúvida. A mulher, claro, do fruto podemos comer, menos de uma árvore que está no meio. Ela responde, menos de uma árvore. Não devemos comer, nem tocar. Versículo 3 aí. Tá? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então não tinha nem que chegar perto da árvore, nem que chegar perto, para não cair em tentação. Só que aí no versículo 4, né, Satanás chama Deus de mentiroso para a mulher. O que ele fala aí? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Colocou uma dúvida. Mas é certo que não morrerás se você comer. Vai lá e tenta. Consequência disso, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, olha aí, e como Deus, então ele está falando para a mulher, se você comer, você vai ser igual a Deus, ou superior a Deus. Então já começa a colocar coisas na cabeça do ser humano. Quer dizer, começou a colocar, né, intriga, causar intriga aí entre o homem e Deus. Aí ele continua, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que acontece? A pessoa entra o orgulho, entra todas as coisas, todas as capacidades que o homem tem para fazer algo que realmente desagrada a Deus. Porque o homem acaba usando toda a sua capacidade para desagradar a Deus.
infelizmente. Né? Nós somos assim. Temos que ter cuidado para não cair nesse erro. Vendo a mulher, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa. Olha só, aí despertou aquele interesse pela árvore, pela fruta da árvore. Até então, não tinha esse desejo, esse interesse por ela. Era uma árvore que estava lá, que não poderia tocar nela, porque Deus pediu para não tocar, Deus deixou o mandamento, então aquela árvore estava no lugar dela lá, não estava fazendo diferença nenhuma até então. Mas Satanás veio e jogou uma sementinha na mente da mulher aí, né? Então aí ela começou a enxergar a árvore de um modo diferente. Aí começa o quê? É quando Jesus fala, né? Quando Jesus fala no mandamento, quando o homem pensa, já pecou. Né? Antes de fazer o ato, já pecou. Então olha aqui, Eva, quando ela viu que a árvore que a fruta era agradável aos olhos e era desejável, então ela já pensou, então já caiu aí no pecado, né? Aí ela foi lá e consumiu o fruto. Então, o que aconteceu? Ela foi lá e agiu, fez um ato errado, contrário a Deus. Né? Comeu e deu também a seu marido. E, como o Antônio falou, né? Como a mulher manda, Adão foi lá e acabou comendo e pronto. Os dois caíram no pecado. Certo? A do marido ter mandado, tá? Ele poderia muito bem ter recusado, né? Mas acabou aí também caindo. Ambos, os dois são culpados, né? Então, olha só. Então, o que Satanás usou, né? Usou de algo que já estava ali, quietinho no canto, para aguçar o desejo e a vontade da pessoa. É o que ele faz isso nos dias de hoje. Tá? E o resultado de tudo isso? Olha aí o versículo 7, nós já lemos. Então, eles reconheceram que eles estavam nus, mas não tinha conhecimento nenhum disso. Quer dizer, era sem pecado. Então, não tinha conhecimento do bem e do mal. Então, a primeira coisa foi a consciência. Né? Começaram a ter consciência. Agora o homem começa a usar o seu raciocínio para outras coisas. Certo? Versículo 7, o versículo 8. Lê para nós aí o versículo 8. Quem gostaria de ler o versículo 8 aí? Vou ler. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Isso. Então, olha só, começaram a ter vergonha. Mas quando Deus descia para conversar com eles todas as tardes, tá? Desde quando Deus criou, colocou o homem lá, todo dia ele descia para conversar com ele, com Adão e com Eva, todas as tardes. Eles não tinham vergonha, não se importava se estava nu ou não, então não tinha uma consciência do que estava errado e do que estava certo. Era totalmente sem pecado, era inocente, como uma criança, certo? Era totalmente inocente. Então, começa a ter vergonha e começa a se esconder. Olha a gente olhando um fato. Desde esse momento aqui, Deus, ele procura um homem. E aqui Adão e Eva começaram a fugir de Deus. Tá? Olha o versículo 9, eu vou ler o versículo 9 aqui e o 10, tá? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deus procurando um homem. Claro que Deus já sabia, mas Deus, mesmo sabendo, ele foi até procurar o homem. Onde estás? Versículo 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu. Mas ele não sabia que ele estava nu. Antes deles comerem a fruta, eles não sabiam que estava nu. E ele mesmo fala com as próprias palavras, porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha aí, o que despertou na alma ou no sentimento de Adão. Ele teve medo. Ele nunca sentiu medo antes.
Então, depois de ter pecado, tá, mas e aí, aquela fruta era realmente assim, algo que ia trazer de Tá errado? travando. Tá travando? Melhorou? Então vamos assim, Deus não levou tanta consideração da fruta, mas sim, o que Deus levou em consideração mais aí? A desobediência. Porque quando Deus falou, não comeis e nem tocais naquela árvore, a partir do momento que eles foram comer e foram lá tocar na árvore, eles desobedeceram o mandamento que Deus deu. Eles desobedeceram. Então caiu na desobediência aí. Aí continuando aí, teve medo, tive medo e me escondi. E Deus perguntou, versículo 11, quem te fez saber que estavas nus? Ele não tinha essa consciência antes, né? E Deus pergunta, quem fez você saber? Quem falou para você que você estava nu? Por acaso comesse da árvore que te ordenei que não comesses? Então Deus já viu que o homem desobedeceu. Deus falou, eu te dei uma ordem, não coma. Você foi lá e comeu. Aí o homem começa a dar desculpa, né? Ele começa a jogar a culpa na mulher. A mulher começa a jogar a culpa na serpente. E aí vem as consequências. Então, olha o versículo 12. Então disse um homem, a mulher que me desse por esposa. Então, olha só. Ele não foi o culpado. Então, o que ele quis dizer? Que o culpado foi Deus. Por quê? Porque foi Deus que deu a mulher para ele e ele acabou caindo no pecado. Né? Então, olha só, o homem tirando a culpa dele e lançando a culpa em Deus e na mulher. Hoje a gente vê coisas diferentes. Tem muitos que falam, por que Deus deixa que isso acontece? Como se Deus fosse o culpado. Tudo que acontece hoje é porque nós causamos, nós procuramos. Continuando a leitura aí. A mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele acabou assumindo, né? Porém, a culpa foi da mulher. Então disse o homem, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, a mulher jogou a culpa para a serpente. Então foi um jogando a culpa para o outro. Versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó os dias da tua vida. Tá? Quando ele olha aqui, rastejarás sobre o teu ventre, tá? Aí a gente entra nas ideias. Lembra lá das 5 palavras? Né? A gente começa a ler, a estudar e começa a vir as ideias. Aqui ele está falando, rastejarás. Possivelmente, melhor, provavelmente, pode ser que a serpente teria pernas. Não estou afirmando, tá? Porque eu não vivi na época, eu não sei. Mas olhando aí essa passagem, rastejarás sobre o teu ventre. Por isso que a gente vê hoje as cobras se rastejando pelo chão. Né? Então, possivelmente, tá? Não estou afirmando, não. Eu não tenho estudos básicos a esse respeito. Mas vamos lá, continuando aí a nossa leitura. Lê para mim alguém o versículo 16 e o 17. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Conceição? Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 18 também? Isso, é isso, é o 17. Aí vem as consequências, né? O resultado de ter caído na tentação, ou ter pecado, ou ter desobedecido
mandamento que Deus deu para o homem. Então todos pagaram. Então, não interessa se você vai jogar a culpa em outro ou em outro, você também errou, né? Então, Adão, a mulher teve o seu fardo, a serpente o seu fardo. A mulher, então, a partir desse momento, no parto dela, ela ia sentir dores, né? Dores. Olha o versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Tá? Então, na minha versão fala gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Adão também teve o seu... Então, para sobreviver, vai ter que comer da terra, vai ter que plantar o que ele vai comer, tá? Não vai colher coisas boas, vai ter coisas ruins também. A terra... Com isso, olha o versículo 17. E Adão diz: visto que atendesse a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse. Maldito é a terra. Até a terra está sofrendo com isso. E até a terra sofreu. Por quê? Porque até então ela só produzia frutos e as coisas boas que Deus tinha colocado. A partir desse momento, ela começou a produzir aí ervas do campo e cardos, abrolho, que seria espinhos e outras coisas. Versículo 18, né? Fala aí. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, quer dizer, até que você morre. Então, do momento que você nascer até a morte, vai comer do fruto da terra, vai ter que suar, vai ter que trabalhar, né? Então, consequência. Antes do pecado, um homem ele tinha tudo nas mãos. Tinha alimento, tinha água, tinha tudo. Deus tinha colocado tudo nas mãos deles. Depois veio aí o resultado, tá? Versículo 19. Então, quando ele fala aqui, versículo 19, no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Aí Deus cumpre, né? Bom, o que Deus falou para eles? Se vocês comerem da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, possivelmente morrerás. Então, aqui Deus está cumprindo o que ele falou. Por causa do quê? Da desobediência. Lê para nós alguém aí, do 21 até o 23. Quem gostaria de ler? Meu tá travado. Travou? E agora? Agora voltou, vou ler. Lê aí. Eu vou ler. É do 21 ao 23? Isso. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Isso. Então, olha só aí. Aí acontece o que? A separação de Deus do homem. Tá? Então, olha só. Deus acabou aí matando um animal, tirando o couro e fazendo de roupa para os dois aí, para o casal. Certo? E no versículo 22, Deus diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós. Novamente no plural. O que é um de nós? Conhecedor do que é certo e do que é errado. Né? Conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. Então, existia duas árvores no jardim. Como o homem não tinha conhecimento, e Deus deu apenas conhecimento do um, a outra é para a vida. Estão entendendo? Então, Deus colocou duas árvores. E aqui ele fala também da árvore da vida.
Então, se o homem conseguiu chegar até a árvore que ele não poderia chegar, e ele acabou chegando e desobedecendo, ele poderia muito bem chegar até a árvore da vida. Daí aqui ele já está se referindo a Jesus lá na frente, e come e vive eternamente. Então Deus tinha colocado 2 árvores, mas ele apenas deixou bem específico para um homem não comer de uma. Por quê? Porque ele já tinha vida eterna. Ele já era sem pecado. Só que Deus, para testar o homem, para ver se realmente ele ia seguir os seus mandamentos ou não, né? Então ele deixou claro, não comereis daquela árvore. Mas tinha 2 árvores lá no meio do jardim, tá bom? No versículo 23, Deus acabou o quê? Lançando eles fora do jardim. Então eles foram viver por conta própria, tinha que se virar. A partir daquele momento, eles tinham que se virar para se alimentar, para ter o seu alimento, seu pão de cada dia, suas vestimentas, correr atrás da sua água, fazer sua vida. Porém, Deus manteve as bênçãos, que é a multiplicação, manteve as bênçãos do homem estar dominando sobre tudo, né? Então Deus manteve as bênçãos, ele apenas, né, acrescentou aí os resultados. E o versículo 24, lá diz assim: e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então ele acabou expulsando o homem, aí aconteceu o que? A separação de Deus e o homem. Então note só, que o homem começa a ter autoconsciência do que é certo e do que é errado, então ele começa a aparecer todos os sentimentos, vergonha, medo, o homem começa a usar desculpas a seu favor, né? Começa a ter sofrimentos, recebeu maldições pela desobediência, terá um trabalho duro, suado, né? Muitos espinhos na vida, no dia a dia, muitos problemas, aflições. Então, quando Deus expulsou o homem, deixou bem claro que ele passaria por tudo isso, sofrimentos, tribulações, né? E aconteceu aí a separação. Só para a gente fechar aí, né? Versículo 9, versículo 15, versículo 9, deixa eu voltar aqui. Versículo 9, Deus manteve o que ele falou. Olha o versículo 9 aí. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus está sempre à procura do homem. Até nos dias de hoje. Ele mandou Jesus se sacrificar porque ele ainda espera que o homem retorne a ele. Ele nos deixou hoje as escrituras em nossas mãos porque ele espera que o homem volte a ele ainda. Tá? O versículo 15 lá. Porém, inimizade entre ti e tua descendência. Então, olha só. Que quando ele fala entre ti e tua descendência, então o homem ainda continuaria a se multiplicar. O homem ele vai casar, vai ter filhos, vai ter netos, bisnetos, e assim o ciclo não vai parar. Até que ele morra. O ciclo não para. Até que Jesus volta. Então, Deus manteve as bênçãos, porém o pecado acabou separando aí o homem de Deus. Tá? Então, a promessa de Deus para salvar um homem se permanece até o dia de hoje, até a vinda de Cristo. Deus tem nos dado essa promessa. Elisete, acho que está dando o nosso tempo, não deu? Como que tá aí? Hein, Elisete, está dando nosso tempo? 4 minutos? Então nós temos 4 minutos. Tá. Os primeiros filhos de Adão. Mas vamos lá, antes de eu entrar nesse ponto, gente, alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? Eu posso prosseguir. Aqui nós estamos vendo a criação. Quem ia perguntar aí? O Tiago. Cláudio, só referir. Você vai perguntar alguma coisa, Tiago? Sim, eu escutei dizer uma vez que pode ser que tenha existido outra mulher antes de Eva. Olha, vamos lá. Existe sim, esse, vamos dizer aí, folclore, né? Folclore.
Porém, não é bíblico. Não é bíblico. Isso daí. O que acontece? O que eles usam muito? E quando a gente chega aqui no capítulo 1, tá? No capítulo 1, deixa eu só achar aqui o versículo 27, lá fala assim, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou homem e mulher. É onde eles falam que criou Adão e outra mulher. E depois, quando você vai no versículo... Cadê o próximo versículo aqui? Onde 18. Que Deus cria 18 diz 18. Isso. Versículo 18 que ele cria, disse mais o Senhor, Deus não é bom que o homem esteja só, fazer-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Então, o que dá para entender para nós? Então, que no versículo 27, Deus criou os dois juntos. E depois, no versículo 18 do capítulo 2, Deus criou a Eva. Tá? Olhando para as escrituras, quem escreveu o livro, aqui primeiramente, foi o Moisés. Deus pediu para que Moisés escrevesse. Tá? Quando foi que ele escreveu? Por volta de 1450, 1405 a.C., de acordo com os estudos aí que ele acabou escrevendo. Então, a sequência, eu acabei falando na primeira aula lá no presencial, que a sequência de alguns versículos e dos livros, ele não segue uma ordem cronológica. Tá? Então, quando se fala assim que antes de Eva Deus criou uma outra mulher, biblicamente falando, isso não aconteceu. Tá? Então, se a gente pegar aqui o versículo 27, o versículo 18 do capítulo 2, tá? Então, de acordo com os estudos aí, e olhando aqui, o versículo 18 ele vem antes do versículo 27. É que no capítulo 1, Moisés está colocando aqui, desde quando Deus criou, então ele está fazendo um resumo da criação. Aí, nos próximos capítulos, ele vai entrando em detalhes. Você entendeu? Aí ele mostra aqui como a Eva foi criada. Ele vai entrando em alguns detalhes. Tá? Então, essa vertente aí que existiu uma mulher antes de Eva, biblicamente falando, é falsa. Tá? Isso foi coisa que o próprio homem acabou criando. Como o homem começou a ter consciência de todas as coisas, do que é certo e errado, o homem começou a ter a criatividade de criar. Então, até hoje, o homem tem essa capacidade de criar coisas que realmente não existem, principalmente quando for termos de folclore, algo assim, né? Enfim, biblicamente falando, antes de Eva não existiu outra mulher. Beleza? Eu estou falando para você baseado em cima da Bíblia. Beleza. Sim. Mais alguém? Consegui, assim, tirar a sua dúvida ou não? Não, sim, eu já não tinha dúvida mesmo. É por conta que a gente leu esse capítulo e eu escutei uma pessoa falar um tempo atrás. Já sabia que devia ser desse tipo do resumo mesmo. Que não procedesse. Só um exemplo, tá? Quando a gente chegar lá no mais próximo, nós não vamos entrar profundo nos livros lá de Esdras, Esther, Neemias. Se a gente for ver bem lá, a sequência deles, eles não estão na sequência cronológica dos acontecimentos. Lá primeiro vem Esdras, depois Neemias e depois Esther. Se a gente for olhar a ordem cronológica da sequência, no livro aqui, o livro de Esther ele está depois de Neemias, né? Mas cronologicamente na história ele vem antes dos dois livros. Porque primeiro Esther, ela foi coroada a rainha, né? E depois que o povo retornou a Jerusalém, até então ali o povo de Israel estava em cativeiro, mas depois nós vamos chegar nessa parte lá. Tá? Então, assim, os únicos livros que realmente entram na sequência, porque Moisés escreveu e eles manteve esse escrito, são os 5 primeiros livros, que é chamado de Pentateuco, que começa de Gênesis, vai até Deuteronômio. Esse está seguindo, assim, o livro na sua ordem. Tá? Porque o Gênesis ele significa início, né? E Apocalipse o fim. Então, e os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo,
até Deuteronômio, está, esses daí manter-se na sequência. Mas os acontecimentos em si. Quando você pega um exemplo, 1 Reis, 2 Reis, e você vai ler 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Samuel está fazendo um resumo dos dois livros, 1 Reis e 2 Reis. Você entendeu? Então você vê lá muitas histórias repetidas. Por exemplo, quando você tem o livro de Levítico, que é as leis dadas, e você vai pelo número de Deuteronômio, né? Aí uns falam que Deuteronômio é a segunda lei. Não é a segunda lei, ela é dada pela segunda vez para o povo que não viveu na época no deserto. Porque nós sabemos que o povo que estava no deserto, anos morreram ali no deserto. Os outros são os que tinham menos de 20, que se tornaram adultos e conquistaram a terra. Mas depois nós vamos chegar nesse ponto. E aí a história se alonga. É muito bom o estudo bíblico. Bom, gente, eu vou terminar por aqui. Eu vou terminar a gravação. Mas eu vou ficar por aqui por algum tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Tá bom? E